todos, mas especialmente aos pastores. Mas vieram poucos pastores, né? Quantos pastores nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5 comigo, né? Nós temos 10 pastores ontem. Quantos diáconos nós temos aqui? Diaconisas, diaconisas, ok? Professor de escola dominical, quantos professores nós temos lá? E muito bem, porque de certa maneira todos nós somos líderes, ocupamos uma posição de liderança, né? E a parte da tarde geralmente eu trabalho nessa área de liderança, e a parte da manhã eu tinha que cobrir um pouco sobre a frutificação, que é o capítulo 15 de João, e que não deu tempo. Eu quero ver se eu consigo fazer um pedacinho ainda hoje à noite, à tarde, para a gente não ficar sem essa parte também, né? O meu point está funcionando aqui? Vai funcionar? Vamos ver aqui. Aqui nós temos o setor fator liderança, que é o capítulo 4, tem muita coisa para você. Aqui eu não falei sobre esse gráfico aqui para os irmãos, que não deu tempo de falar ontem, e a gente não vai poder falar muito sobre ele também agora, mas só para você depois, quando pegar o livro, você saber o que é que se trata. Há dois tipos de igreja: a igreja concentrada em uma estratégia e uma igreja concentrada em programa. Qual é a diferença entre essas duas igrejas? A igreja concentrada em uma estratégia, ela tem programas, tem atividades, tem união feminina, tem coral, tem diáconos, mas tudo que ela faz pensando na sua missão. Está vendo essas setas aqui, ó? Qual é a missão da igreja? O ID de Jesus, né? Quando Jesus fundou a igreja, estabeleceu a sua igreja, decide por todo mundo e pregar o evangelho. E havia ali no Pentecostes uma igreja com cerca de 120 pessoas. Eles receberam uma missão impossível: encher o mundo inteiro com a mensagem do evangelho. Ide por todo mundo, pregar, ide por todo mundo, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Uma igreja que recebeu essa ordem de Jesus, de encher o mundo com a mensagem do Evangelho. Essa é a missão da igreja. Vamos supor que fosse a sua igreja que estivesse lá no Pentecoste, e sua igreja tivesse mais ou menos 120 membros, e a sua igreja recebesse a ordem de Jesus de encher o mundo inteiro com a mensagem do Evangelho. A igreja primitiva que recebeu essa ordem cumpriu isso ou não? A igreja primitiva cumpriu esse propósito? Como é que a gente sabe que ela cumpriu? Porque chegou até nós, ela fez o seu trabalho. Se fosse a sua igreja que estivesse lá no Pentecostes fazendo exatamente o que ela faz hoje, o mundo todo teria conhecido o Evangelho? É muito sério isso, é muito sério. A igreja concentrada em uma estratégia, ela leva como absoluta prioridade a missão de anunciar e cumprir o ID de Jesus. Ela está focada aqui na sua missão. União feminina, jovens, coral, diáconos, tem os seus programas. Eles perguntam aqui: esse programa que nós estamos fazendo vai cumprir o objetivo que é alcançar o mundo? Ah, sim, então vamos fazer. Não, esse programa aí não tem nada a ver com salvação, então não vamos fazer. É uma igreja concentrada na sua missão. A igreja concentrada em programas é diferente. Ela tem programas igual essa aqui, tem as organizações e tudo, só que ela está muito preocupada em fazer programas. Faz um programa, todo programa tem um começo, um meio e um fim. Todo programa acaba. Aí ela fez um programa muito legal, a igreja deu uma boa subida, acabou o programa, e agora? Outro programa. Esse aqui
aí deu uma caidinha na igreja, não foi legal não. Acabou o programa, outro programa. Acabou o programa, outro programa. E a sua missão fica aqui do lado. Está percebendo? A igreja concentrada em programas, ela fica numa estagnação. Você está percebendo a diferença dessas duas igrejas? Qual é a diferença básica das duas igrejas? Olhando no mapa ali, no desenho. Você vê que é tudo igual? Qual é a diferença? A única diferença é o foco. Essa igreja aqui também tem programa ou não? Essa aqui tem programa também ou não? Tem programa, não, programa não é programa. Programa é bênção quando ele tem foco, né? As igrejas fazem programa pelo programa, é o fim em si mesmo. Quando todo programa deveria estar focado na sua missão. Mas hoje a gente, de modo geral, faz tudo na igreja, menos pensar na missão. E nós precisamos voltar ao cristianismo primitivo, que é a busca do pecador perdido. A gente vai falar um pouquinho sobre o pastor segundo o coração de Deus aqui. Eu queria muito que os pastores participassem também bem intensamente desse nosso momento aqui, mas todo mundo vai ser abençoado. Os textos que nós temos aqui, que são vários, são textos que falam sobre o ministério pastoral. E aqui tem o primeiro texto mostrando que o rebanho pertence a Deus, né? Aqui está: cuidai, pois, de vós mesmos e do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispos para apacentar-lhes a igreja de Deus, que Ele adquiriu com seu próprio. Que responsabilidade para a gente, pastor, pastorear o rebanho de Deus. Rebanho de Deus, não é meu rebanho, é rebanho de Deus. E Ele me dá o privilégio de pastorear o rebanho que pertence a Ele. Aqui nós temos vários textos que a gente não vai poder ver todos eles, mas todos eles falam sobre o pastor e o seu rebanho. Essa parte final: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Depois o outro texto: não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como a dominadores sobre os que nos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Vai falar daqui a pouquinho mais sobre essa questão aqui. E quando vier o sumo pastor, nós vamos dar contas ao pastor dos pastores, o sumo pastor, e aí receber a coroa imarcessível. Aqui também fala sobre o pastor. Aqui também fala sobre o pastor, a gente não vai ler todos eles. E aqui mais um verso que fala sobre o pastor. Eu queria parar aqui voltar para o Atos, capítulo 20. Capítulo 20 de Atos é o capítulo do pastor. Qual é o versículo? Que é o versículo do pastor, capítulo 20. Qual que é? Todo pastor não deve saber esse versículo, sabe de cor, né? O 24, o que diz? Atos 20, 24. Lembra? Em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra a missão. Esse texto é muito bonito. E a gente vai usar esse capítulo 20 aqui para pensar sobre exatamente o que nós queremos falar. O pastor segundo o coração de Deus. Mas antes de fazer o estudo, eu queria que você tentasse me ajudar a lembrar o nome de algum pastor que você conhece segundo o coração de Deus. Não é no Novo Testamento nem no Velho, é hoje, atual. Pode ser mais antigo ou mais novo. Mas eu queria que você tentasse me dar o nome de um pastor que você diz: esse pastor é o pastor segundo o coração de Deus. Quem tem o nome de um pastor segundo o coração de Deus? Odilon. Quem? Odilon. Outro nome de pastor segundo o coração de Deus que você conhece. Qual o nome? Ele vive ainda. Pastor Carlos, no Rio de Janeiro. Pastor Carlos.
Tem mais um pastor segundo o coração de Deus. Qualquer pastor segundo o coração de Deus. Para mim é Edson Lopes. Quem? Edson Lopes. Edson Lopes. Alguém tem mais algum outro pastor segundo o coração de Deus? O nome fala bem alto, irmão. Pastor! Amém, pastor de Aldeia. Mais alguém tem algum nome? Tem algum nome de pastor? Algum pastor segundo o coração de Deus? Um pastor segundo o coração de Deus? Paulo Martins. De onde que ele é? É seu pastor? De onde? Igreja Batista. Emanuel. Tá bom. Gente, sabe por que eu perguntei isso? Porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de responder essa pergunta, porque a gente começa a procurar lá no fundo do baú para ver se há o pastor segundo o coração de Deus. E, na realidade, irmão, o que é um pastor segundo o coração de Deus? Qual homem na Bíblia chamado segundo o coração de Deus? Davi. Era perfeito? Era. Quando eu leio a história de Davi, eu fico, como é que pode, né? Como é que pode um negócio desse? Um homem desse? Os salmos todos lindos, mais lindos que você possa imaginar. Como é que o homem entrar numa situação daquela horrível? Quando você lê aquele texto, você fala, não é possível um negócio desse. E a Bíblia diz que é o homem segundo o coração de Deus. Davi era segundo o coração de Deus? Era porque a Bíblia diz, né? Pastor segundo o coração de Deus não é um pastor perfeito, é um pastor humilde. Davi cometeu realmente pecado horrível. Aliás, há um texto que eu fiquei marcado ali no meu celular, mas há um texto que eu não me lembro aonde que diz, destacando todas as qualidades, falando sobre o homem, exceto no caso de Urias. Ficou a marca, né? A marca. Meu irmão, Deus levanta qualquer pessoa, qualquer pastor, mas é melhor que não caia. E a gente vai trabalhar nisso aqui. Mas Davi deixou o mais lindo salmo de toda a Bíblia, Salmo 51, o mais belo salmo de arrependimento. Pastor segundo o coração de Deus não é um pastor perfeito, mas um pastor humilde, capaz de reconhecer o seu pecado, capaz de reconhecer os seus erros, as suas fraquezas. Né? Então, vamos pensar um pouquinho baseado no capítulo 20, é um capítulo lindo para falar sobre isso. E Paulo é colocado aqui para nós como modelo que a gente possa imitar. Paulo também teve muitas dificuldades, né? Mas ele pode ser para nós um modelo. Vou colocar aqui no texto do capítulo 20 alguns versículos a partir, nós vamos começar aqui com o verso 16, onde nós temos uma relação de qualidade do pastor segundo o coração de Deus. E a gente, nesse período aqui da tarde, a gente vai fazer uma coisa, a gente vai, assim que eu começar a perceber que alguém está olho meio mole, aí a gente levanta, fica em pé, levanta, dá uma exercitada, dá uma corrida, para acordar. E eu queria que alguém me ajudasse a fazer isso. Quem é que pode me ajudar? Eu queria que tivesse aqui alguém que me ajudasse, que fosse o líder de descanso. Sabe quem é líder de descanso? Quando você perceber, porque eu estou aqui na frente falando, eu não percebo que você está muito cansado, porque a gente falando aqui, a gente está movimentando, né? Eu não percebo que você está com sono. Quando você perceber que é hora de a gente de parar, você fica em pé onde você está, eu paro onde eu estou. Eu estou falando pastor. Paro de falar, pastor não é paz. Você fala, ficou em pé, eu paro. Quem é que pode ser meu líder de descanso? Quando você começar a perceber que é hora de eu parar, você fica em pé. O irmão pode fazer isso? Você é o nosso líder de descanso. Uma vez eu nomeei um líder de descanso assim, para nos ajudar à tarde, porque é difícil, né? Ele fica em pé e eu paro. Não, ficou esperando a tarde toda. Não, só levanta.
Esse que eu estou falando, ele ficava em pé de 2 em 2 segundos, quase. Aí eu falei, ô irmão, você não dá. Aí eu falei disso, o pessoal deu risada e nomeamos um outro, né, no outro dia. E aí, o cara não levantava de jeito nenhum. Eu já vi que o pessoal estava cansado e ele nada. Ele estava tão ali participando que eu nem percebia. Aí eu falei, ô irmão, não vai ficar cansado não, irmão. Aí ele levantava. Então, meu irmão, quando eu vou sentir que o pessoal está com um pouquinho de sono, ou o irmão está sentindo um pouquinho de sono, o irmão fica em pé, tá? Olha esse versículo aqui, eu queria que você pensasse comigo, uma qualidade do pastor segundo o coração de Deus, baseado nesse versículo aqui, na experiência de Paulo. Vamos ver, porque Paulo havia determinado passar ao largo de Éfeso para não se demorar na Ásia, pois ele se apressava para estar em Jerusalém no dia de Pentecostes, se lhe fosse possível. Quais são algumas qualidades que você vê do pastor aqui, segundo o coração, desse texto? Vê alguma qualidade aqui? Determinado. Paulo era determinado. Alguém vê alguma outra coisa? Esse texto? Comprometido, está tudo aqui. Mais alguém? Cuidadoso, é. Veja aqui, Paulo havia determinado passar de largo de Éfeso, ou seja, não entrar em Éfeso, para não se demorar na Ásia, pois se apressava para estar em Jerusalém no dia de Pentecostes, se fosse possível. Ainda ninguém falou o que eu estou em mente aqui de uma coisa que eu vejo nesse texto, que é o pastor segundo o coração de Deus. Zeloso. Tudo isso acho que está incluído aqui nesse texto. Mas tem um que ninguém falou ainda. Só tentando observar aqui o texto, olha, ele havia determinado não entrar em Éfeso porque ele tinha o objetivo de chegar a tempo. Foco. Quem falou foco? Pastor. Olha, alvos e objetivos claros, pastor, tem que ter objetivos claros, meu irmão. Não existe coisa pior do que você seguir uma pessoa que não sabe para onde vai. É verdade? E tem pastor que não sabe onde está indo, está empurrando para a barriga. Eu estou falando agora de líderes também, pastores e líderes. Você quer, por exemplo, coisa terrível, você tem um professor de escola dominical que não estudou a lição direito e veio dirigir a classe, e aí ele começa a falar, e aí o pessoal começa a perguntar onde será que ele quer chegar. Não é horrível, meu irmão? É aquela pessoa que não tem algo claro, não tem objetivo claro. Pastor tem que saber, pastor tem que ter claro diante de si os seus objetivos. Aqui tem um pensamento interessante, não sei se você conhece. Só não sabe se chegou. Dá para ler aí? Aquele que não sabia para onde ia. Se você não sabe para onde vai, como é que sabe se está na metade ou está mais ou menos no caminho, né? O pastor precisa ter alvos claros, objetivos claros, caminhar nessa direção. Eu estava conversando com o irmão Romero hoje. Ele estava me contando que, à luz da nossa conversa ontem, nossa palavra ontem, que ele estava com a oportunidade de dar um testemunho. Eu falei que devia ter dado ontem esse testemunho, porque eu falei aqui sobre os crentes que não leem a Bíblia regularmente, que não leem a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano, e ele estava dizendo que ele fez um alvo do coração de ler a Bíblia todo ano e já está completando quantas vezes? 50 vezes. 50 vezes, e o seu alvo agora é chegar nos 60 anos com 60 vezes. A idade de 60 anos. É bênção de Deus. Ele está equipando a família nesse mesmo propósito, né? As filhas, né? Dá para falar assim de um minutinho rápido, só para a gente aproveitar esse momento. Basicamente, o pastor já falou a história toda. Quando o pastor Billy lançou o testemunho, né? O pastor Billy lançou na igreja o desafio para os irmãos, eu aceitei, e aí me veio na cabeça
começar a ler a Bíblia todo ano para que eu, quando tivesse uma idade, eu alcançasse a minha idade com o ano da minha existência. E eu comecei a ler, e aí me casei com a Liliane, e também ela lê com a gente a Bíblia, a gente faz o culto doméstico, também, né? isso, fazendo o culto doméstico, e no culto doméstico a minha filha mais velha, eles têm o mesmo amor pela palavra, e a mais velha já tem 4 vezes a Bíblia, já leu. Qual a idade dela? Ela tem 14 anos. 14 anos. Já leu 4 a lição vezes. para todos nós. Já leu 4 vezes a Bíblia. A mais novinha tem 12 anos, já leu 3 vezes. Amém. E eu já li 50, esse ano eu completo 50 vezes a Bíblia, a leitura da Bíblia. E o meu alvo, o meu objetivo é com 60 anos, eu me aposento, ter o mesmo ano, o mesmo número de leitura da Bíblia da minha idade. Amém. Por isso que eu leio há alguns anos, isso que eu não falei, eu leio mais de uma vez a Bíblia, né? Como esse ano eu estou lendo 4 vezes, porque eu preciso chegar aos 60 com a minha idade. Muito bem, irmão. Obrigado. Eu acho que isso aqui ilustrou muito bem o nosso ponto. Obrigado, senhor pastor. E aí eu estava falando com ele que uma das maneiras que você consegue realmente fazer isso, meu irmão, é você ter algo. Você sabe que o inimigo não quer que ninguém leia a Bíblia. O inimigo não quer que eu leia a Bíblia, não. Ele faz tudo para me pedir. Já percebeu que a hora mais difícil que você vai ler a Bíblia é que aparece tudo para impedir? É? A hora que toca a campainha, a hora que o cachorro late, a hora que não sei o quê, é tudo que acontece na hora que você vai ler. É a hora que o sono bate pesado. Meu irmão, o inimigo fará tudo. E eu preciso impor ao meu corpo, a minha natureza humana, eu preciso colocar algumas leis para mim mesmo, sabe? E eu tenho estabelecido algumas leis. Eu tenho, por exemplo, criado um horário que eu sou muito inflexível. Eu tenho que ler a Bíblia naquele horário, aconteça o que acontecer. Eu imponho a mim. Outro alvo meu agora, eu quero estar sempre 7 dias adiantado. Porque eu sigo sempre o plano do iPhone, né? E aí lá tem aquele negócio de você recuperar, né? Depois aqui que usam o iPhone para fazer a leitura aqui, alguém quer montar um aplicativo? Lá você, é muito bom, meu irmão, ler no aplicativo, esse aplicativo aí que você tem 2.000 versões diferentes, é muito bom para você. Então aí, quando você está atrasado, você tem um recurso lá para fazer a recuperação, aí faz tudo atualizado e passa tudo zero. Não vou fazer isso de jeito nenhum. Eu quero dar 7 dias adiantado. É um alvo que eu tenho. Então, irmão, você tem que fazer algo. O pastor tem que ter algo para tudo que você faz. Porque quem não sabe aonde vai chegar, como é que vai conduzir alguém? Mas vamos avançar aqui um pouquinho mais. Aqui esse texto, Atos, no 2º versículo. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Qual é uma qualidade do pastor segundo o coração de Deus aqui? Lembra do contexto. Ele não queria entrar em Éfeso para não se demorar na Ásia. E aqui, ao invés de ele entrar em Éfeso, de Mileto ele pediu que os anciãos viessem aonde ele estava passando. Está vendo? Mandou chamar. Qual uma lição prática que você tem aqui ou alguma qualidade do pastor aqui? Iniciativa. Como que é? Iniciativa. Quem mais tem outra qualidade que você vê aqui? Iniciativa, realmente ele teve iniciativa. Outra qualidade. Autoridade. Autoridade, vem aqui. Mas até mandou chamar, vem aqui. E eles foram. Alguém tem mais alguma coisa? Responsabilidade, realmente. Alguém tem mais alguma coisa? Tem uma qualidade que eu vejo aqui que ninguém falou. Deu uma ordem. Ordem, pastor da ordem, né? Vem aqui, plano. Pensa bem aqui. Paulo queria chegar a tempo lá no Pentecostes. Se ele entrasse em Éfeso, não daria tempo.
E aí então ele pediu que viesse até onde ele estava para fazer o trabalho com eles e continuar a chegar. O que fala isso para você? A qualidade do pastor. Ó, bom administrador do tempo. Você é um bom administrador do tempo, meu irmão? Nós somos péssimos administradores do tempo, irmão. Somos péssimos. Alguém disse que a única coisa que é seu mesmo, porque Deus dá para você, é o tempo. Mas você vai dar contas a Deus no tempo que Ele te deu. Mas nós somos muito maus de organizar o nosso tempo, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu vou dar uma ilustração para você que vai ajudar você a entender perfeitamente isso. Vamos supor que você tem um dia que está bem cheio, você tem tanta coisa para fazer, que você então foi organizar uma agenda. E você fala, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer a minha ordem desse dia. E aí você começa a fazer desde a hora que você levantar, vou tomar café, e aí eu vou sair, a primeira coisa que eu vou fazer, aí você marcou a primeira prioridade, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e acabou, tinha mais de 20 coisas para fazer no dia. Você tomou café, preparou tudo lá e está saindo da porta da sala já para ir começar a dar o primeiro passo no seu compromisso. Quando você está saindo, de repente o seu filhinho de 5 anos gritando no fundo da casa, gritando, e você não sabe o que aconteceu. E você corre lá para ver o que aconteceu, e você corre lá, chega lá, o seu filhinho de 5 anos levou um tombo, bateu a cabeça numa quina, está todo ensanguentado, chorando, um corte horrível aqui na testa, e você chega lá, vê seu filho naquela condição, e você fala, meu filho, oh meu filho, o que foi que aconteceu, meu filho? Oh meu filho, eu não sei onde eu vou encaixar você nessa. É isso que acontece? Meu irmão, meu filho é minha prioridade número 1. Eu vou cuidar desse meu filho, vou dar o primeiro socorro, vou levar no hospital, vou esperar na ponte, vou trazer de volta. Aí eu vou fazer o meu segundo. Todo o nosso problema, meu irmão, é que nós não sabemos determinar as nossas prioridades. A gente vive atrás das coisas urgentes e a gente não vai atrás de prioridade. É muito sério isso. Aí eu pergunto para você, por que os crentes, de modo geral, não leram, muitos crentes não leram, nunca leram a Bíblia toda uma vez pelo menos por ano? Por quê? É porque não tem tempo? É porque não é prioridade, porque se fosse, faria. Nós não colocamos como nossa prioridade, é para entrar se der tempo, e aí a gente se desorganiza. Por que os crentes em média oram 2 minutos por dia? É porque não tem tempo? É porque não é prioridade, porque se fosse, faria. Nós precisamos reorganizar as nossas prioridades. E qual é a sua primeira prioridade? Agora entra novamente o dentinho da engrenagem. Eu antes de ser pastor, antes de ser pai, marido, eu sou filho de Deus. Eu preciso ter relação com Ele. E como é fácil a gente colocar Deus no último lugar. A gente coloca todas as coisas primeiro. Buscar primeiro, aí a gente fala, né? Você busca, você coloca Deus em primeiro? É fácil falar, mas Ele está ocupando o primeiro lugar da sua vida, o primeiro dentinho da engrenagem. Que Deus possa nos ajudar a organizar. A minha primeira prioridade é a sua, tem que ser a relação com Deus. E a sua segunda prioridade qual é? Qual é a sua segunda prioridade? A minha segunda prioridade, a minha esposa é a minha segunda prioridade, antes dos meus filhos, inclusive, né?
Você sabe, a minha família tem pastores que se descuidam da família e são muito atenciosos com o rebanho, mas perde a família, não serve mais para ser pastor. Perdeu a família, não serve para ser pastor. Meu irmão, a sua esposa é a sua prioridade número 2. E aí depois entra as outras coisas. E meu pastorado, onde que entra? Eu, antes de ser pastor da minha ovelha, sou pastor da minha família. E a gente, como pastor, negligencia muito isso, meu irmão. Nós, pastores que estamos aqui, a gente tem facilidade para negligenciar a família. E depois você perde a família, perde a condição de pastorear. Que Deus nos ajude a organizar as nossas prioridades. O irmão não está cansado ainda não, né? O irmão já está dormindo, não levantou. Fica em pé, fica em pé. Tem alguém já dormindo ainda? É? Não está cansado, irmão? Não, os irmãos estão já estão, irmão. Fica em pé. Olha, aqui estava quase dormindo. Ó, faz uma ginástica aí. O nosso líder de descanso não está cansado. Ó, pastor, vem aqui na frente. Faz um exercício com a gente aqui. Faz aí umas acrobacias aí. Faz um alongamento. Faz alguma coisa para acordar esse povo aí. Vamos lá, olha aí. Essa aí eu não fiz. Ok, meu irmão? Está descansado aí? Está todo mundo renovado? Tá bom. Pode sentar. O irmão, nosso descanso aqui, ó. O irmão não ficou cansado, O irmão do descanso descansou. Eu quero que o irmão descanse um pouco. Pastor Wellington vai dar uma palavra para a gente agora. Obrigado pela sua presença. O pastor Wellington trabalhou muito para que nós tivéssemos esse encontro aqui e já programou mais outros 5, né? 4, né? Vou estar voltando aqui mais 4 vezes, né? 3 ou 4 vezes. Obrigado. Irmãos, a paz. Não tem uma voz da foto aí. Está pelo microfone. Irmãos, quando nós conversamos com o pastor Valdilei para trazer o VPI para o setor bandeira, né, eu tenho um testemunho pessoal do pastor Edilon. Em 2019 eu estava pastoreando a PIB de Corumbá. Nós tínhamos momentos difíceis, né? Momentos difíceis. E uma igreja desmotivada, uma membresia, alguns com até problemas com liderança pastoral. E a gente pediu a Deus uma porta, né, para que pudesse ter um direcionamento, foco, né? E Deus colocou o pastor Dilon, né? Nos encontramos na Assembleia, o pastor Marivaldo Queiroz. O pastor Marivaldo Queiroz hoje está em Portugal. Disse: olha, tem um amigo meu que pode lhe abençoar. Então ele ligou o pastor Dilon, nós mantivemos contato e levamos ele a Corumbá. E foi assim, foi um momento, foi um diferencial lá na igreja, né? Um diferencial lá na igreja. Então aqui nós temos pastores, temos o Hernando, né? Temos o Cícero, o pastor Ari, não, pastor? Dejaí, o pastor Rodrigues. Então lá no meu ministério temos o seminarista Gesiel, né? O Fábio, e mudou a história da igreja e do meu ministério. Passamos a viver momentos maravilhosos. Houve um despertar em mim, um despertar também na igreja. E
intencionalidade. Esse é o tema desse ano na associação é intencionalidade. Então hoje, por exemplo, nesses últimos 15 dias, nós tivemos um congresso lá na Igreja Memorial, que foi um congresso trabalho semeando as novas gerações. Foi uma bênção. Não sei se você estava lá, né, Cícero? Minha esposa. Sua esposa estava lá. Então foi algo assim impactante. Sexta, sábado, domingo. Eu peguei 15 dias de férias. No 10º dia eu tive que suspender as férias para estar com a professora Vânia lá na Memorial. Ainda tem outros 5, estou negociando com o Fábio, que é o nosso diretor administrativo, por não perder os 5, né? Mas eu quero 5, talvez seja a semana que vem que eu volto a ficar de férias. Aí a turma diz, eu só estou de férias. Estou ali de férias. Ninguém sabe o processo dessas férias. Na semana seguinte nós tivemos no sábado um evento da caravana missionária lá do setor do Sul, na comunidade Bordon. Foi um trabalho impactante também, foi algo assim maravilhoso lá na comunidade Bordon. À noite tivemos uma ascensão com a juventude, que também foi um trabalho abençoador com a juventude. Na segunda-feira, o aniversário da associação, dia 26. Ontem, a abertura do seminário. Hoje tivemos pela manhã a reunião do setor Ania do Izinho. Estamos agora aqui. E à noite é o aniversário do Tarumã, com a exposição resgatando a nossa história. E depois as igrejas podem solicitar essa exposição para estar nas igrejas, que é a história dos batistas no Brasil, no Mato Grosso do Sul e na nossa associação. Eu estou citando, pastor Dilon, esses fatos para mostrar o seguinte, que a associação ela está buscando cumprir o papel dela com intencionalidade. Nós temos um foco. Agora, a associação só pode ter resultados se os pastores e as igrejas tiverem também um foco. E o que a associação tem buscado fazer é criar meios, ferramentas, oportunidades. E eu posso afirmar, irmãos, a vocês que estão participando desse seminário, se você quiser, se a sua igreja quiser, tudo muda a partir de amanhã à tarde. Porque o seminário já termina de manhã. A partir de amanhã à tarde, o seu ministério muda. Porque lá comigo foi bênção. E em outras cidades tem sido bênção. E não vai ser diferente conosco. Eu contei 5 pastores aqui, são 5 igrejas diferentes. Ontem tinha 11 igrejas diferentes. Então, irmãos, é necessário querer. Às vezes eu me pergunto, meu Deus, está faltando paciência, porque o negócio está feio de boca puxada. Só que a gente, olhando com um olhar humano, a gente até pensa que o freio de mão está puxado, mas a palavra é semente. Hoje pela manhã, lá no setor do Izinho, os pastores se reuniram porque disseram: a partir de hoje nós não queremos mais estarmos assim, tem que ter uma mudança. É sementes. A coisa nem sempre acontece, a gente lança a semente hoje e amanhã a coisa acontece. Setor bandeira dos setores que Caldeirão e Munzão. E lá em Fortaleza, quando pensou no VTI, e assim imaginou, setor bandeira do Caldeirão. Em Fortaleza, em janeiro, Caldeirão. Nós gostaríamos que tivesse muito mais gente aqui, sim. Mas eu não tenho dúvidas que, como foram 120 lá há 2 mil anos atrás,
e sempre tem que mudar a realidade do mundo, os irmãos que aqui estão é um número suficiente para mudar a realidade de Campo Grande. Do seu bairro, da sua igreja. É um número suficiente. E a associação está buscando fazer a parte dela. Horas acertando, horas quase acertando, mas nunca desistindo de cumprir com a sua missão. Agora pela manhã, ontem, o pastor Hernando mandou um vídeo, né? E agora pela manhã, Hernando, eu quero te dar parabéns, rapaz. Quero te dar parabéns, né? Por duas coisas, por três. Primeiro, você, pastor, está presente. Segundo, a sua esposa e filho está presente. Terceiro, a sua igreja está presente. Foco, meu. Foco. E Deus tem mudado a sua história, da sua família, da sua igreja. Aí de fato está sendo restauração. Glória a Deus. Então encerro aqui, pastor Dilon, agradecendo ao senhor, né, ao pastor Fabiano, que da nossa associação, por ele não ter medido esforço, nos ter dado carta branca para estar trabalhando o VTI aqui na nossa associação. Por sinal, o VTI do setor Lagoa foi realizado na igreja do pastor Fabiano, né? Lá será o nosso, mas tivemos o VTI há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Não, eu estava na Antioquia 1 ano e pouco atrás. 1 ano e pouco atrás. Quase 2 anos. Foi realizado lá no setor Lagoa. Está sendo realizado agora aqui no Pandeiro. Então, pastor Fabiano, nossa gratidão. Ao nosso irmão, doutor Lisovan, por ele, lá em Fortaleza, ele foi quem disse: olha, pode confirmar com o pastor Dilon, porque eu sou parceiro da ida do irmão Odilon lá para Campo Grande. O pastor, o nosso irmão Luiz Ovando, né, em ter não só acreditado, mas se disponibilizado a também contribuir para a vinda do pastor Dilon para cá. O pastor Galdilei e os pastores e igrejas do setor Bandeira por terem abraçado. Só não chegaremos a lugar nenhum. Tem que ser por comunidade. E eu saio daqui, eu tenho outro compromisso, mas estará representando a associação Fábio. Fábio, levanta a mão, Fábio, pessoal. Isso. Fábio é o nosso gestor administrativo e o nosso pedido a ele foi que ele já viria participar do congresso, do seminário, e nós pedimos de uma forma muito mais contundente que o período que ele estivesse aqui, ele estivesse representando a associação. Então, Pinheiro, pastor Odilon, é com ele, né? Sobre qualquer questão financeira, ele é o diretor administrativo e financeiro. Está cuidando de mim já faz tempo. Irmãos, Deus abençoe. Galdilei, muito obrigado, meu irmão, e você sabe o quanto nós confiamos em você. Tanto que, repito, em janeiro, em Fortaleza, Ceará, quando pensou no VTI, já se pensou no Galdilei. Então, Galdilei, obrigado, irmãos. Muito obrigado por estar aqui. Deus abençoe. Obrigado, pastor querido. Deus abençoe o seu ministério, viu? Estamos juntos. Vamos então avançar aqui um pouquinho mais? Vamos estar aumentando aí? Vamos lá. O próximo item aqui. Nessa parte grifada aqui que você vê como qualidade do pastor segundo o coração de Deus. Pode ler comigo? E tendo ele chegado, disse-lhes: vós bem sabeis de que modo eu tenho portado entre vós sempre, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Qual é a qualidade do pastor aqui nessa parte grifada? Comportamento. Outra, quem vê mais alguma coisa? Exemplo. Alguma coisa mais? Olha aqui. Tendo ele se chegado, disse: vós bem sabeis de que modo tenho portado desde o dia que cheguei. Há uma qualidade, além de todas essas que foram mencionadas aqui. Eu creio que a gente pode tirar uma outra lição aqui, que é a absoluta transparência. Você sabe tudo sobre a minha vida, está tudo aberto, né? Meu irmão, não tem coisa pior do que você ter um líder que tem 2 palavras, sabe? A gente nunca sabe muito bem o que ele está querendo. Fala uma coisa hoje, amanhã fala outra. O pastor tem que ser aberto, o líder tem que ser aberto, tem que ser transparente. Vocês conhecem essa expressão aqui? Diz que o pastor mora em casa de vidro.
Isso aqui aplica para todo o líder também, para professor de escola dominical, líder de criança, todos os líderes estão sendo olhados. O que significa morar em casa de vidro? Estou falando de vidro transparente, não fumê desses carros que ninguém vê nada. É vidro transparente, todo mundo vê o que está dentro, meu irmão. Não adianta você querer esconder qualquer coisa, porque as pessoas estão olhando para você. Uma das coisas que realmente coloca no meu coração temor a Deus, quando ele diz na palavra que a fé dos tais imitai. Gente, eu sou colocado por Deus como pessoa para ser imitada pela minha ovelha. É muito sério isso. Eu costumo dizer que uma igreja nunca vai além do seu pastor. Não adianta você convocar a igreja para evangelização, cobrar o povo para evangelizar, vamos de casa em casa. Se você não testemunha na sua vida diária, meu irmão, as pessoas percebem o seu amor pelas pessoas, o amor pelas almas. Não adianta você conclamar a igreja para fazer qualquer coisa se você não está vivendo. É transparência. E os nossos ovelhas estão olhando para a nossa maneira de viver. A nossa igreja está vendo como é que você trata a sua esposa, como é que você trata os seus filhos, mas também a sua igreja está vendo como é que você reage às pessoas que te magoam. Como é coisa séria, meu irmão. A gente tratar bem as pessoas maravilhosas não tem muito problema. Hoje à noite a gente vai falar sobre isso. Mas como é que você reage diante de alguém que te magoa, alguém que te ofende, alguém? A sua reação é analisada pelas pessoas que olham para você. As pessoas estão olhando como é que você lida com finanças, como é que você trabalha com isso, como é que você se relaciona com esse assunto delicadíssimo que é dinheiro, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Portanto, aqui, agora quem é que tem medo de morar em casa de vidro? Casa de vidro todo transparente, todo mundo vê dentro. Quem é que tem medo de morar em casa de vidro? Olha aqui. Só tem medo de morar em casa de vidro quem? Não vai ler? Ah, quem tem algo para esconder, aí você fica com medo. Espera aí, vamos colocar uma cortinazinha aqui. Meu irmão. Quem não tem o que esconder, pode ficar bem aberto. Pastor tem que ser assim, transparente. Mas vamos continuar aqui. Aqui, servindo ao Senhor com toda a humildade e lágrimas. Essa palavrinha destacada, qual é a qualidade do pastor segundo o coração de Deus? Qual é? Não, mas a grifada. Servir! Paulo tinha muitas qualidades. Paulo era um homem poliglota, falava vários idiomas, era um homem líder, estudou aos pés de Gamaliel, era um homem tremendo. Mas qual é o título que ele mais se gloriava? Certo. Paulo serve, Paulo serve, Paulo serve. Meu irmão, não tem coisa mais linda do que ser servo. Mas a gente não gosta muito de ser servo. Jesus Cristo é o nosso modelo supremo de ser servo. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus Cristo é o nosso exemplo. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Você sabe que servir é a qualidade número 1 da autoridade pastoral? Aquele pastor que fala assim, eu sou autoridade aqui nesta igreja, bate na mesa, é um pastor fraco. Pastor forte é aquele que fala, eu sou um servo dessa igreja. Gente, ovelhas seguem servos. Pastor, vou pensar não, Ok? É para ficar em pé já? Não. Ele está até com medo de ficar em pé. Tá bom, pastor. Deixa aí quando é que a hora de levantar, hein, pastor? Tá bom? Olha aqui, a qualidade número 1 é ser servo, meu irmão. E aqui nós temos uma frase muito bonita que eu queria que você falasse comigo aqui embaixo. Eu sou servo dos servos do Supremo Servo. Amém? Vamos falar juntos aqui essa frase? Começando.
Eu sou servo dos servos do Supremo Servo. Todos nós somos servos e que sirvamos com alegria. Né? E o próximo, estou avançando um pouco mais rápido aqui. Com toda humildade, qual é a qualidade aqui destacada do pastor segundo o coração de Deus? Gente, coração orgulhoso fica mal em qualquer pessoa, mas no pastor fica horrível. Pastor orgulhoso é um negócio terrível, né? Pastor presunçoso, aquele que se sente maior, ou melhor, é exatamente a gente esquecer que a gente é servo, né? Mas é difícil, né? Ninguém é humilde por natureza. Ninguém é humilde por natureza. Nós somos todos orgulhosos por natureza. A gente sempre acha que é uma coisa melhor que o outro. Todo mundo. E a Bíblia diz: considere cada um superior a si mesmo. Como é difícil isso. Você tem lá 2, 3 diplomas, você tem formado em várias coisas, você tem várias doutorado, e aí você, uma pessoa que mal sabe escrever, você é superior a mim. Eu acho que não tanto. É difícil considerar as pessoas superiores a gente, né? Não significa você se desvalorizar, não, meu irmão. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas é aquela humildade que nós mencionamos aqui, né? É difícil ser humilde, sabe? A gente tem a presunção, e a Bíblia fala que a presunção antecede a queda. Começar com o coração presunçoso, meu irmão, você está logo, vai cair num buraco. É um buraco bem grande que está logo na sua frente. E a gente tem uma facilidade de ter presunção. Humildade perante o Senhor, Ele nos exaltará. É o Senhor que nos eleva, né? E quando você se humilha, sabe, eu queria compartilhar rapidamente com os irmãos aqui, aproveitando que a gente acabou de fazer o intervalo, está todo mundo acordado ainda, né? Tá? Ou põe um palitinho aí nos olhos, né? Mas eu queria compartilhar com vocês uma coisa assim mais pessoal, uma coisa pessoal mesmo que eu queria compartilhar com vocês. Acontece o seguinte, que eu sempre fui um pastor, uma pessoa de me jogar naquilo que eu faço. Eu entrei na General Electric, me mergulhei na empresa, cresci na empresa, fiquei lá vários anos, comprei minha casa, comprei meu carro. Até hoje abençoou o meu ministério, o trabalho nosso na General Electric. Mas eu tinha feito um propósito que o dia que Deus falasse que era para deixar o trabalho secular, eu deixaria para dedicar tempo integral ao ministério. Eu estava ganhando muito dinheiro, estava muito bem na empresa, quando o Senhor me falou que era hora de eu sair. Eu disse: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Deixei o trabalho da GE, fui para dar tempo integral à igreja. Meu salário foi reduzido 3 vezes naquela época. Deus nunca deixou faltar sustento no nosso lar. Amém. Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. Mas eu sou de jogar naquilo que eu faço. Eu gosto de, se você me der alguma coisa para fazer, pode deixar que eu vou fazer e vou fazer com garra. Mergulhei no ministério pastoral integral. Eu queria dedicar meu tempo integral, eu estava pastorando a igreja, estava trabalhando na GE nos 2 anos finais, eu estava ajudando uma igreja pequena, não tinha tempo. E o dia que Deus me levou para o trabalho pastoral integral, eu mergulhei de tal maneira no meu ministério, de cabeça, meu irmão. E começamos a trabalhar, a evangelizar, a visitar toda a nossa comunidade, de casa em casa, a fazer grupos pequenos. Deus começou a abençoar, a nossa igreja começou a crescer. Foi quando eu comecei a ideia dos NEBs. O primeiro manual de NEBs do Brasil foi eu que escrevi. Sabe o que é NEBs aqui, os irmãos? Não sabem? Núcleo de Estudos Bíblicos. Núcleo de Estudos Bíblicos dos Lares. Você tem o meu manual no site nosso de graça para você baixar o manual se você quiser. 80% de todos os batismos que fiz em toda a minha vida até hoje
foram vindos de algum pequeno grupo. Meu irmão, valorize o pequeno grupo. E aí começamos a desenvolver, crescer, e a igreja começou a crescer. O pastor Salvio Bernardo era o executivo do estado de São Paulo na época, e ele de repente descobriu um jovem lá, muito animado, e que a igreja estava crescendo. Ele tentou me levar para a convenção, me levou para a convenção, começou a me levar nos retiros, e de repente ele falou: você precisa escrever tudo o que está acontecendo aqui na sua igreja. E escrevi um manual de Neves, Núcleo de Estudo Bíblico nos Lares, que foi publicado no Brasil todo. E aí eu comecei a ficar conhecido no Brasil, porque começou a distribuir esse manual. Aí muita gente que estava me convidando, eu falei: vamos fazer um vídeo. Naquele tempo era vídeo cassete. Foi feito um vídeo cassete de quase 2 horas de treinamento de Neves. Não sei se alguém veio aqui, alguém viu falar nesse. Eu encontrei um pastor agora no Rio de Janeiro que tem um vídeo que foi feito há mais de 25 anos atrás. E esse vídeo foi distribuído para todo o Brasil. E aí eu não podia atender os convites, mandava meu vídeo. E aí mandava meu vídeo. E aí comecei a ficar conhecido em todo o Brasil, comecei a ser convidado para as igrejas, comecei para cá, de repente eu estava fazendo parte do grupo de pastores, os maiores pastores do Brasil na época. Pastor Irlando Pereira de Azevedo, pastor José Nunes de Lima. Eu não sei se os irmãos conhecem esses nomes aqui, mas são os grandes homens do passado da nossa denominação. Pastor Joaquim de Paula Rosa, e aí pastor de nome, de repente estava no meio deles, comecei a visitar igrejas do Brasil, e de repente começamos a ir para o estrangeiro. Eu estava lá em Portugal, em Ilhas e Madeira, junto com esses grandes pastores, ensinando todos os missionários da Junta de Missões Mundiais, lá em Ilhas de Madeira. E eu comecei a sentir um pouco de vaidade no meu coração. Eu comecei a sentir que eu era alguma coisa importante. Meu irmão, quando você começa a sentir que você é importante, é grave demais. E eu comecei a sentir que eu tinha alguma importância, que pudesse ser talvez um pouco melhor que os outros. O diabo é terrível para colocar vaidade no coração da gente, né? E aí, meu irmão, Deus foi agindo na minha vida. Eu estive em vários países com esses grandes homens de Deus, e eu era pastor da igreja do Cambuci, em São Paulo, e a nossa igreja fazia parte da Associação Centro, que tinha as maiores igrejas do Brasil fazendo parte. Igreja Batista de Vila Mariana, do pastor Rubens Lopes. Alguém ouviu falar desse nome? Rubens Lopes? Não? Ninguém. Um dos maiores pastores que o Brasil já teve. A única igreja do Brasil que tinha um programa de televisão, Um Pouco de Sol, era o pastor Rubens Lopes. Era o maior pregador que tinha. Ele foi o coordenador das campanhas das Américas, Cristo é a única esperança das Américas. Pastor da Igreja Batista Vila Mariana, em São Paulo. Era a maior igreja do Brasil. Eles tinham naquela época cerca de 1.500 membros. Hoje tem membro de igreja muito maior, mas naquele tempo era a maior igreja do Brasil. Pastor Rubens Lopes era um homem super culto, pregava muito demais, era pregador demais. Só pregava na igreja dele gente importante, gente boa. E um dia ele me convidou para pregar. Eu falei: não é que eu sou bom mesmo? Eu acreditei. Eu falei: se eu fui pregar na igreja do Rubens Lopes, eu sou bom, eu devo ser bom mesmo. E meu irmão, e a vaidade começa a subir no seu coração. E ele me convidou para pregar na igreja dele. Eu fui pregar na igreja do Rubens Lopes. Eu estava sentindo mais ou menos assim. Não sei se você conhece esse desenho aqui. Cadê o nosso desenho lá? Alguém conhece esse desenho? Sabe aquele gatinho que sente que é um leão? É mais ou menos assim. Sentir você maior do que você é. E eu estava muito vaidoso. Cheguei no culto, anunciou o pastor Odilon. E eu fui lá no culto, para pregar. E quando eu cheguei lá, no púlpito, o
O pastor Rubens Lopes tinha escrito um versículo, tinha impresso um versículo grande, tinha colocado assim no púlpito. Já estava lá há muito tempo, não foi para mim que ele escreveu, mas estava lá. Eu cheguei com toda a empáfia, pastor importante, E quando eu cheguei lá, meu irmão, qual era o versículo que estava lá? É isso aqui, ó. Deu para ler? Convém que ele cresça e que eu diminua. Oh Deus, como Deus quebrou meu coração. Eu não estou dizendo para os irmãos que eu me tornei humilde a partir daquele dia, se é uma estupidez da minha parte. Eu só estou querendo dizer para o irmão que a partir daquele dia eu passei por mais cuidado, porque eu leio o texto de Apocalipse, os 24 anciãos representando toda a velha dispensação e a nova dispensação, todos colocaram suas coroas, depuseram as suas coroas diante do Cordeiro, e eu estava tentando usar a coroa. Deus me quebrou. Eu disse, Senhor, eu quero ser que minha vida seja apenas gloriosa. Não é em mim qualquer bem, não é em mim qualquer dignidade. Eu quero que a glória seja possível. E Deus tem me disciplinado, porque continuo tendente a ter vaidade. E todos nós temos uma tendência de ter vaidade. Que Deus nos ajude, pastores e líderes e crentes, de modo geral, a ter humildade. Deixa eu avançar aqui rapidinho. Aqui, servindo ao Senhor com toda humildade e com lágrimas e provação. O que lágrima fala para você na vida do pastor? Lágrimas. Sofrimento. Pastor sofre. Se você não é chamado para ser pastor, eu aconselho você não aceitar nunca o pastorado, porque você não vai aguentar. Pastor sofre. Há momentos muito difíceis na vida do pastor. Eu desafio você a passar um dia mesmo com o seu pastor integralmente, para você ver o que é ser pastor. E aqui nós temos, Paulo tinha sofrimento que alguns pastores não têm. Veja aqui o sofrimento de Paulo. Meus filhinhos, porque de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja tomado em volta. Paulo tinha uma vontade que os crentes amadurecessem, ele sentia dores. O pastor tem que sentir essa dor também, mas Paulo tinha outra dor. Alexandre o latoeiro me fez muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Quem foi Alexandre? O latoeiro. O que é latoeiro? Trabalha com metal. Hoje seria fundeiro, lanterneiro, né? Nós não temos informação na Bíblia sobre Alexandre. Não tem. Tem um outro que aparece lá que nem tem certeza se é o mesmo. Você pensou, meu irmão, se você tivesse uma referência na Bíblia para todas as gerações lerem, falando que você fez muito mal ao pastor brasileiro? A única referência. Que coisa triste! O que foi que Alexandre fez para Paulo? A Bíblia não fala. Tem crente ainda que faz muito mal ao seu pastor? Não? Gente, tem gente ruim na igreja, gente maldosa. Muitas pessoas, especialmente líderes meus, já me fizeram chorar muito. Alguns líderes, algumas pessoas que me fizeram passar a noite chorando mesmo e clamando a Deus por misericórdia. Oh Deus, tem piedade.
Mas Deus tem permitido muitas vezes essas pessoas para me fazer crescer. Porque amar gente legal, meu irmão, nem precisa ser crente. Deus nos ajude. Mas é sofrimento. A igreja primitiva também tinha gente assim. Havendo entre vós inveja, contenda, não sois porventura carnais. Sofrimento, aqui. Como não me escreveis de anunciar coisa alguma que útil seja, essa parte vermelha. Qual é uma qualidade do pastor aqui? Ele pregava o que o povo precisava. Hoje os pastores estão pregando o que o povo quer ouvir, meu irmão. O pastor tem que pregar a palavra, é o que o povo precisa, o que é útil, o que é necessário. E Paulo estava focado na sua missão. E ele estava pronto para anunciar aquilo que é útil, era fiel na sua pregação, buscava a palavra de Deus com toda a intensidade. Mais um aqui, o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Paulo era um homem controlado pelo Espírito, e aqui nós temos algumas coisas, a direção do Espírito, o poder do Espírito, que nós acabamos de ler. Eu estou passando mais rápido agora. E aqui tem um versículo lindo que os pastores gostam muito, né? Vamos ler? Mas em nada tem a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Meu irmão, Paulo se entregava totalmente ao ministério. Pastor que está aqui, líder que está aqui, se entregue de coração para aquilo que Deus colocou na sua mão, irmão. Mergulhe naquilo que Deus colocou. Faça bem feito, faça com garra. É isso que Paulo nos ensina nesse texto. Uma renúncia de tudo, como ele disse, e paixão pelas almas. Sabe que os meus pastores, em toda a minha vida, na minha adolescência, na minha juventude, desafiavam muita gente para evangelizar. Todo pastor desafia do mundo. Tem que evangelizar, tem que pregar, tem que falar para o seu vizinho, tem que falar para o seu colega de trabalho. E eu ia afundando embaixo da cadeira, ia afundando, porque eu não estava fazendo nada disso, né? Eu ia afundando, não sei se aconteceu com você alguma vez. O pastor fala que precisa fazer, e a gente vai afundando, querendo subir. Mas eu não tive naquela fase da minha vida um pastor que me dissesse assim: Odilon, eu vou evangelizar hoje uma família, eu queria que você fosse comigo. Meus irmãos, ovelhas aprendem vendo, é por modelo, por modelagem. E Paulo era um homem que tinha essa paixão, e contanto que eu cumpra a missão, que é exatamente levar o perdido a Jesus Cristo. E aqui por último, havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles, levantou-se um grande pranto entre todos, lançando-se ao pescoço de Paulo, beijava-o. Qual é uma qualidade do pastor aqui? Amoroso. Alguém tem mais? Paulo era um homem que tinha muita autoridade, ele tinha autoridade do Espírito, ele falava, ele exortava, ele corrigia, mas ele era um pastor carinhoso. Vou falar para você como as nossas ovelhas têm necessidade de pastores que tenham ternura pastoral. Ternura pastoral. As ovelhas carecem de ternura pastoral. Um pastor que sabe corrigir, que sabe ser autoridade em nome do Senhor, mas que também sabe abraçar, sabe beijar. Nós estamos carentes de pastores externos hoje. Que Deus nos dê pastores assim, que tenham ternura no coração, homem de oração, e tinha carinho pastoral. Os homens não estão casados ainda, não vem. O homem não está casado. Os irmãos não são também? Não? Está todo mundo bem? Não quer ficar em pé um pouquinho? Não quer ficar em pé, não?
Vamos ficar um pouco em pé? Vamos ficar um pouco em pé. Para um pouco de ginástica aí, porque eu não quero que o pessoal...